Fala, membros da Assembleia Geral do Descomplica. Tudo bem? Meu nome é Marcos Oliveira, faço parte da equipe de Geografia do Descomplica. E esse episódio do Quer Que Desenhe traz um resumo completaço sobre geopolítica mundial. Mas, como o assunto é gigante, vamos dividir em duas partes. Uma primeira para falar sobre aspectos gerais e uma segunda parte em que nos concentraremos em alguns conflitos. Esse é um tema bem extenso e muito cobrado nos vestibulares. Então, se liga nesse conteúdo, não se esqueça de baixar o mapa mental que eu deixei em altíssima resolução aqui no link da descrição e vamos lá para o vídeo. Primeiro, o que é geopolítica? Olha, de forma bem simples, geopolítica é uma ciência que estuda as relações entre os estados, entre os governos, no popular, se aqueles países são mais amigos ou não e quais os comportamentos que resultam dessa relação. É lógico que uma definição mais ampla, a geopolítica, é a conexão do Estado com seu território, seus recursos, suas necessidades e as relações que esses estados podem estabelecer com outros estados. Só para lembrar, os governos são aqueles que administram o Estado. Já o Estado é aquele que exerce uma relação de poder, soberania sobre seu território, conceito muito importante para a geografia. As Forças Armadas são, por exemplo, um dos principais meios que o Estado possui para garantir sua soberania. Cabe destacar também que no atual contexto capitalista, a questão econômica ganhou uma força significativa. Assim, os acordos comerciais e a disponibilidade de recursos naturais passaram a ser muito mais importantes também na geopolítica dos países. Essa foi uma definição de geopolítica para podermos avançar na nossa discussão. Só no início do século XX, devido aos avanços tecnológicos nos transportes e comunicações, possibilitando maior intercâmbio entre os países, que foi possível estabelecer uma ordem geopolítica mundial. Essa ordem significa uma relação de força e poder entre os estados em um nível global. Entretanto, nessa escala internacional, é importante destacar que nem todos os estados são iguais. Alguns possuem maior território, população, riquezas, poderio econômico e militar, enquanto outros nem tanto. Assim, existe uma hierarquia entre os estados e chamamos aqueles mais poderosos de grandes potências mundiais. Logo, as ordens mundiais podem durar décadas com certos países na sua liderança e vão sofrendo alterações ao longo do tempo. Por exemplo, no início do século XX, até a Segunda Guerra Mundial, poderíamos falar de uma ordem multipolar, com múltiplas potências na sua liderança, como Reino Unido, França, Estados Unidos, Alemanha, Japão. Porém, existia um certo equilíbrio entre elas, e nenhuma era forte o bastante para subjugar as outras. Todavia, com a Segunda Guerra Mundial, essa ordem desmoronou, originando uma outra ordem mundial que hoje chamamos de Velha Ordem Mundial. No pós-Segunda Guerra Mundial, os impérios coloniais europeus foram ruindo, com diversos países se tornando independentes, ao mesmo tempo que o desenvolvimento bélico do período, com a invenção da bomba atômica, levou os Estados Unidos ao patamar de superpotência, que logo foi alcançado pela União Soviética. Assim, criou-se uma ordem mundial dominada por duas superpotências nucleares. É por isso que, para se referir à velha ordem, utilizamos o termo bipolar. Esse período também é denominado Guerra Fria, de 1947 a 1991, pois o mundo estava dividido em dois blocos político-militares. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, liderado pela União Soviética. Cada superpotência possuía sua área de influência e, muitas vezes, disputavam algumas áreas com o apoio de seus respectivos aliados, o que gerava uma grande tensão, pois o que aconteceria se essas superpotências decidissem usar seus armamentos nucleares? Ainda bem que elas não usaram. De qualquer forma, essa questão da Guerra Fria já foi aprofundada aqui mesmo no canal e existe um QQD sobre esse assunto. Então podemos fazer um pulo temporal até a década de 1980.
É nesse período que a União Soviética, por diferentes problemas, começou a dar diversos sinais de crise, até sua dissolução em 1991. Com o fim da União Soviética, o esgotamento das economias planificadas e a expansão do capitalismo, começou a se observar o surgimento de novos polos mundiais de poder, com base na economia, como a União Europeia, o Japão e, recentemente, a China e outros países emergentes. Com isso, formou-se uma nova ordem mundial que alguns estudiosos defendem que, do ponto de vista econômico, é multipolar, enquanto outros explicam que, do ponto de vista militar, é uma ordem unipolar, devido à superioridade bélica dos Estados Unidos. Assim, por causa dessa polêmica, existe um termo muito bom que explica essa nova ordem mundial, que é o termo unimultipolar. Uni, do ponto de vista militar, e multi, do ponto de vista econômico. É importante destacar que essa ordem se estende do fim da União Soviética, em 1991, até os dias de hoje, e a globalização é uma de suas características principais. Caramba, professor, estou entendendo. Então é dessa relação entre os países nessa ordem mundial que podemos falar de um tabuleiro de xadrez. Exatamente isso, jovem diplomata. Como essa relação é bem complicada e depende de vários fatores, o quadro geopolítico parece um enorme tabuleiro de xadrez. Mas será que existe um lugar para que eles possam jogar? Sim, de certa forma existe. Esse lugar é a Organização das Nações Unidas, a ONU, sediada em Nova York. Pô, deve ser legal assistir aos jogos, né? Então, não é que eles joguem literalmente. Talvez até possam, durante o recreio. Mas a ONU é um organismo muito complexo e serve como um lugar para debate entre os países. Foi criada em 1945, quando representantes de 51 países, reunidos na Conferência de São Francisco, aprovaram a Carta de Princípios dessa organização. O grande objetivo da ONU é preservar a paz e a segurança no mundo, além de promover a cooperação internacional para solucionar questões econômicas, sociais, culturais e humanitárias. Ela possui uma estrutura complexa e não hierárquica, dividida em 5 órgãos: Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Tribunal Internacional de Justiça e o Secretariado. E toda essa estrutura depende da doação, contribuição de outros países. Hoje, a ONU possui 193 Estados-membros que participam da Assembleia Geral, o principal órgão. As decisões tomadas aqui são recomendações para os países, pois é o Conselho de Segurança que possui o maior poder. Esse é composto por delegados de 15 países membros, 5 permanentes com poder de veto: Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, e 10 rotativos, 2 membros ali por região do mundo. Ele pode investigar disputas e conflitos internacionais e autorizar ações militares e sanções econômicas. Todavia, houve um episódio relativamente recente que fez os países questionarem o Conselho de Segurança. Os Estados Unidos, apenas com o apoio do Reino Unido e sem autorização do Conselho, decidiram invadir o território iraquiano e derrubar o ditador Saddam Hussein, no contexto pós-11 de setembro. Essa ação serve de argumento para muitos estudiosos que apontam para a unipolaridade militar, pois no período a questão ficou por isso mesmo: quem enfrentaria militarmente os Estados Unidos? Mas, como o mundo dá voltas, hoje o Conselho está cada vez mais reforçado, com a China e a Rússia vetando diversas pautas. É importante destacar que os membros possuem poder de vetar a pauta e não vetar a decisão do Conselho. Como assim, professor? Então, imagine que eles queiram discutir uma intervenção na guerra da Síria. Um dos 5 membros permanentes pode vetar essa pauta e, assim, o Conselho nunca debate o tema e, portanto, não tem como decidir nada. Além de que, o Conselho pode seguir seus interesses. Se liga na fofoca. Em poucas palavras, os Estados Unidos perderam um processo no Tribunal Corte Internacional de Justiça, devido às atividades militares e paramilitares contra a Nicarágua.
Nesse sentido, os Estados Unidos deveriam fazer um bocado de reparações e tudo mais. Porém, essa decisão do tribunal depende da aprovação do Conselho de Segurança. E sabe quem pode vetar a discussão disso? Ele mesmo, o Capitão América. Não, os Estados Unidos. É por isso que alguns países defendem uma reforma no Conselho de Segurança. É o caso do G4. Que isso? Virou futebol agora? Não é esse G4. São as nações G4. Alemanha, Brasil, Índia e Japão. Esses países se alinharam para apoiar as propostas uns dos outros de ingressar no Conselho de forma permanente. Se existe uma multipolaridade econômica, é necessário ter uma multipolaridade nessas decisões mais importantes. Mas nós falamos que geopolítica é complexa, né? Sabe quem não curtiu essa ideia? A Argentina e o México. Que, nesse enorme xadrez, a entrada do Brasil com poder de veto não seria interessante para esses países, tal como a entrada do Japão não seria lá essas coisas para a Coreia do Sul, ou a entrada da Alemanha para a Itália, Espanha, Turquia. Assim, outros países formaram a União pelo Consenso, ou COF Club, que são os opositores do G4, mas também defendem uma reforma do Conselho e que os novos membros sejam aprovados pela Assembleia Geral, isto é, por todos. É formada por 9 países: Argentina, México, Coreia do Sul, Itália, Espanha, Turquia, Paquistão, Canadá e Malta. Olha, não acabou ainda não, tem muita coisa para falar sobre geopolítica e, portanto, no próximo episódio vamos abordar algumas questões regionais e seus conflitos para chegar tranquilão, então, nos vestibulares e no Enem. Já tô te esperando por lá, hein? Por fim, não se esqueça de baixar o mapa mental com todo esse conteúdo para que você possa consultar sempre que quiser ou tiver uma dúvida. Se você ainda não é aluno do Descomplica, pelo amor, aproveita aqui na descrição, tem um link para assinar o Descomplica no precinho e poder continuar sua preparação e mandar benzão no Enem e vestibulares. Maravilha? Então, não deixa de dar um like se você gostou, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações toda vez que a gente publicar um conteúdo novo. Foi um prazer enorme estar aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.